A Capcom nos últimos anos tem mostrado uma verdadeira maestria em seus trabalhos, mas eu preciso confessar para vocês, após a minha experiência completa com Resident Evil Requiem, o 9º título numerado da saga, eu tenho a plena certeza de que eles finalmente encontraram a fórmula perfeita para essa franquia tão amada ao redor do mundo. Olá, eu sou o Vale e no vídeo de hoje eu vou contar em detalhes a minha experiência com Resident Evil 9. Vamos falar sobre como o jogo equilibrou perfeitamente o terror clássico com a ação desenfreada e o porquê da estrutura desse jogo ser um exemplo que deveria ser seguido por toda a indústria. Deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos direto para a mansão. A primeira coisa que a gente precisa enfatizar é o quão absurda, maravilhosa, extremamente otimizada é a engine. Cara, é surreal que essa engine da Capcom é capaz de entregar. A cada jogo que sai eu fico mais surpreso com a fidelidade visual e a fluidez técnica. E em Requiem eles usaram todo esse poder para criar duas dinâmicas de gameplay completamente distintas através de dois protagonistas. De um lado nós controlamos a Gracie. A parte dela é totalmente voltada para a resolução de puzzles e uma exploração muito mais furtiva, o que combina perfeitamente com a personagem. Afinal, a Gracie não é uma soldado veterana, ela é apenas uma coitada que caiu de paraquedas naquele inferno. Para ela, cada bala é uma relíquia e o medo é constante. Do outro lado nós temos o Leon, e meu irmão, quando você muda para o Leon, o jogo vira outra coisa. A gameplay muda completamente para o foco da ação direta. E um detalhe fantástico de level design é que na parte dele os inimigos dropam itens e munição quando morrem. Isso muda totalmente a desenvoltura do combate, te incentivando a ir para o confronto direto sem aquele medo constante de ficar de mãos vazias. Eu gostei demais de como eles conseguiram equilibrar esses dois mundos sem que um estragasse a atmosfera do outro. Um dos pontos que mais me incomodou na campanha do remake de Resident Evil 2 foi o fato de o lado A e o lado B serem basicamente a mesma coisa, mudando apenas alguns detalhes bobos ali. Ver as mesmas situações acontecendo de novo tirava um pouco de empolgação e atrapalhava a história narrativamente. Mas em Resident Evil Requiem, a Capcom corrigiu isso de forma genial. Aqui você não joga uma campanha inteira para depois começar a outra. Tudo acontece de forma paralela e simultânea. Cada capítulo vai terminando em um clímax absurdo e o jogo imediatamente troca de personagem. Ele vai construindo cliffhangers entre a Gracie e o Leon de um jeito que te deixa completamente engajado e fissurado para saber o que vem a seguir. Mencionando esse tipo de estrutura, me lembrou bastante o ritmo do livro Fortaleza Digital do Dan Brown. E é muito bom, por sinal. Leiam que vocês vão entender perfeitamente o que estou falando quando se trata de estrutura narrativa. Esse livro é um ótimo exemplo para mostrar a estrutura narrativa que esse jogo tem. Esse primeiro ato na mansão segue aquela estrutura clássica que a gente tanto ama. Ir e voltar pelas salas, liberar novos acessos e ler documentos para se aprofundar na lore. Esse primeiro terço do jogo é muito mais focado na Gracie. Ela está assustada e nós estamos assustados juntos com ela. O mais bizarro é o trabalho técnico das câmeras. No início, quando somos capturados e tentamos fugir da menina, sim, esse é o nome dessa criatura bizarra, o jogo nos coloca em primeira pessoa. Mas se você acabar optando por jogar em terceira pessoa, o cuidado com os detalhes é absurdo. A personagem tropeça, sai cambaleando pelas paredes e, cara, isso não acontece quando você está em primeira pessoa, e que é um baita trabalho. Fazer os dois tipos de câmeras funcionarem perfeitamente, adaptando inclusive as cutscenes dependendo do seu estilo de jogo, prova que a Capcom está carregando essa geração nas costas. E isso foi um detalhe que me surpreendeu absurdamente. Eles conseguiram adaptar perfeitamente a gameplay em primeira e em terceira pessoa. É absurdo. E nessa fase da mansão, o Leon fica mais como um quebra-gelo, em trechos rápidos de transição. E o level design acaba brilhando quando você passa com o Leon pelas mesmas salas que a Gracie explorou. Então, armários que a Gracie não conseguia abrir por falta de uma ferramenta, o Leon vai lá e consegue acessar porque ele tem o equipamento adequado.
E isso faz o cenário ser útil e vivo, e não apenas um corredor estático. A única coisa que começou a me irritar um pouco foi a parte do subsolo dos esgotos, porque a menina não parava de encher o nosso saco. Eu já estava de saco cheio dela ali no confronto final. E por sorte, esse último confronto que nós tivemos com ela foi bem rápido, porque tínhamos a Requiem para dinamizar o combate e fazer essa parte ser mais enxuta. Mas de verdade, cara, ela aparece mais de uma vez e acaba irritando, né? Nessa parte final, realmente eu fiquei um pouco irritado, porque, nossa, de novo? Não é possível. E quando esse primeiro ato se encerra e nós voltamos para as ruas de Raccoon City com o Leon, caraca, que parte espetacular. O cenário ele se abre muito mais, entregando locais imensos para nós explorarmos. E a Capcom implementou um sistema de melhorias para o Leon baseado na quantidade de inimigos que a gente elimina. Quanto mais monstros você mata, mais pontos você ganha para trocar por upgrades de armas e atributos do personagem. E como a parte dele é focada no combate direto, isso se torna extremamente divertido. O único porém que me incomodou um pouco, mas que é uma característica clássica da franquia, é que os zumbis parecem ser feitos de titânio. Você pode dar uma bala na cara deles e os bichos não caem fácil. E é um pouco frustrante você acertar um tiro certeiro na testa do zumbi e ele continuar andando, mas funciona bem para ditar o perigo do jogo. O mapa desse jogo é um dos melhores que eu já vi na minha vida. Ele tem um sistema maravilhoso de deixar marcados itens que você deixou para trás ou as vias de acesso que você ainda não destrancou destacado no mapa. Isso, como game design, serve perfeitamente como um lembrete para nós jogadores, tornando a exploração muito mais agradável e fluida. Você consegue desfrutar ainda mais do jogo. E é um absurdo como o cenário inteiro se interconecta perfeitamente. Cara, eu fiquei de queixo caído. A Capcom manja muito. Não tem como, pessoal. Eles sabem o que estão fazendo. E claro, a chegada na delegacia foi um soco de nostalgia espetacular, coroado com a presença surpresa do Mr. X e várias outras lembranças incríveis ao segundo jogo da franquia. O jogo sabe muito bem cadenciar a gameplay. E cara, falar pra vocês, a trilha sonora que toca quando chegamos na delegacia é fenomenal. E parte de sonoridade desse jogo não tenho o que falar, é perfeito demais. E no último terço do jogo, a divisão de tempo fica perfeitamente equilibrada. Jogamos trechos razoavelmente rápidos, alternando entre o Leon e a Grace rumo ao clímax. E para minha grata surpresa, o jogo conta com 2 finais diferentes, o que dá um fator replay absurdo para a campanha. E no geral, o Resident Evil Requiem acertou em cheio na sua narrativa. Deixar a campanha unificada em uma única linha temporal contínua foi um acerto gigantesco e é algo que o remake do Resident Evil 2 deveria ter feito. A Grace casou perfeitamente com a história, trazendo uma visão fresca e humana para o terror da franquia, e o elenco de apoio é muito envolvente. E a minha única tristeza real foi com o Zeno. Cara, eu realmente pensei que ele seria um personagem muito melhor aproveitado na trama, e ele lembra demais o Wesker, no estilo e na imponência. 7 Minutes. Mas sinto que merecia um pouco mais de tela e desenvolvimento no roteiro final. Eu pensei que realmente a gente ia enfrentar ele, o que acabou não acontecendo. Quem sabe aí na DLC que está para lançar, talvez podemos ver mais do personagem, que seria bem legal. E no fim das contas, eu estou extremamente ansioso pelos próximos trabalhos da Capcom. Eles provaram que sabem exatamente o que fazer com a sua franquia de terror mais valiosa. E se você quiser acompanhar toda a minha jornada, susto por susto, tiro por tiro, eu vou deixar a playlist com a gameplay completa aqui do game. E se você quiser ver mais análises e rankings do universo de Resident Evil, eu vou deixar a playlist aí também para você dar uma bisoiada. Mas e você? Já jogou Resident Evil Requiem? O que achou da dinâmica da Grace com o Leon e da volta do Mr. X? Comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Se puder aí, cogite-se em tornar um membro do canal e ajudar apoiando de forma direta o nosso trabalho por aqui. E eu vou ficando por aqui, é isso aí, falou e até a próxima.